nós como os profissionais, principalmente quando a gente está começando na área da harmonização facial, a gente tem inúmeras dificuldades, inúmeras dúvidas com relação a tudo que vai ser feito no paciente. Eu listei algumas delas que eu passei por elas no passado e eu percebo que tem muitos profissionais que acabam comentando aqui nos meus vídeos, me mandando direct, e eu acabo identificando essas mesmas dificuldades que eu tinha lá no passado. E que quem está começando passa por todo esse processo, né, de incertezas, de dúvidas, de medos com relação à harmonização facial. Então, a primeira delas é como fazer a gestão do nosso consultório, a gestão como um todo, não só gestão pensando em gestão financeira, gestão de recursos, de equipe, mas sim da gestão até do próprio paciente. Desde o momento que ele chega até nosso consultório, passando pela consulta, passando pelo planejamento, passando pela execução do procedimento e depois aquele pós-procedimento, aquele acompanhamento. Então, toda essa gestão desse paciente, a jornada dele do início ao final dentro do nosso consultório, que é uma dificuldade que a gente tem, porque são muitas etapas, a gente tem muitas pessoas para atender, tem que entrar em contato com muitas pessoas, a gente tem muitas tarefas durante o nosso dia já é curto. Isso piora cada vez mais se a gente tem uma família que nos espera, filhos com rotina completamente diferente, com coisas que acontecem no dia a dia que a gente não tem planejado, né, como doenças. Então, acaba ficando um pouco mais difícil fazer toda essa gestão. Outra dificuldade que a gente tem também é de fazer o planejamento, principalmente quando a gente percebe que o paciente não tem o recurso para realizar todo o procedimento de uma vez só, que é o que normalmente a gente se depara no nosso consultório. Então, como que a gente vai fazer para que esse paciente consiga ter o resultado que ele deseja e o que ele espera, só que de uma forma em que ele não sofra tanto com relação a todos os custos envolvidos ali no procedimento, porque a gente sabe que os procedimentos de harmonização facial não são baratos, então precisa de investimento para a gente conseguir ter aquele resultado desejado. Então, como que a gente pode estar fazendo isso? Fazendo, às vezes, de forma progressiva todo o tratamento que a gente deseja para esse paciente. Fazer ele em parcelas, dando prioridade para algumas etapas, para que ele consiga fazer tudo o que ele precise e também para que ele não sofra tanto com relação ao pagamento, todo esse investimento que ele precisa fazer. Então, a gente tem que ser maleável nessa questão e a gente precisa também entender, ver o ponto de vista dele, se colocar no lugar dele e que às vezes não tem essa possibilidade naquele momento. Então a gente não pode deixar de ajudar esse paciente, deixar de propor um tratamento que dê resultado para ele só porque ele não quis fazer exatamente o que a gente propôs. Outra dificuldade que a gente tem é de apresentar esse planejamento para esse paciente, pensando, né, em todas as possibilidades, tudo que ele precisa, o que eu faço primeiro, o que eu indico, nossa, essa pele tá assim, essa outra pele tá assada, como é que eu faço tudo isso com a infinidade de possibilidades que a gente tem dentro do nosso consultório? Outra dificuldade que a gente tem é fazer o acompanhamento também do pós-procedimento, de entrar em contato, de ter as respostas que a gente deseja, de fazer com que esse paciente volte para o nosso consultório para fazer outros procedimentos.